O apóstolo João, a vida dele nos oferece um maravilhoso exemplo de uma vida que não foi centrada em si mesmo. Você sabe que o apóstolo João, ele escreveu os últimos livros da Bíblia. Ele escreveu o último evangelho, ele escreveu as últimas epístolas gerais, está ali entre as últimas, e ele escreveu também o último livro da Bíblia, Apocalipse. E dentre os apóstolos, ele foi o último a morrer. Parece que João sempre ficou em último lugar. Hum. Mas a vida dele é uma linda escola para nós, de alguém que não viveu para si mesmo. Você sabe que o João, É isso, Senhor. Nós não podemos viver para nós. Esse é o erro. Esse é o erro que eu cometi, que todos nós, de certa forma, cometemos por sermos carnais. É viver para nós, viver para as nossas vontades, viver para os nossos desejos. Eu quero, eu não quero, eu isso, eu aquilo, é meu. A gente já vê uma criancinha falando, não, a bola é minha, a boneca é minha. Não, 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 não vamos deixar mais isso acontecer. Nós temos que viver para o outro, nós temos que servir o outro. Jesus Cristo, ele saiu lá do céu, lá de ser Deus Filho, ele encarnou, ele se rebaixou a vida humana para conhecer e para falar do reino dele, que é um reino de vida espiritual nele, para a glória do Pai dele, que é o nosso Pai, quando nós nascemos de novo. Mas então a vida não é para eu, não é para mim, é para o outro, é para servir o outro. Se Deus me deu o dom de ser engenheiro civil, é para servir ao outro, não é para eu me encher de dinheiro ou de competência e de títulos e de mais o quê. Não, é para servir a sociedade, é para servir a humanidade, é para tratar as coisas com o interesse de Deus sobre aquilo que está acontecendo ao meu redor. Vamos entender isso. Não existe coisa melhor do que a gente compreender isso, que a gente vive aqui para o outro. Não é para fazer a vontade do outro, para fazer a vontade de Deus, para servir ao outro, é diferente. É ser guiado pelo Espírito Santo e fazer a vontade de Deus, não é a vontade do outro, mas é servir ao outro, dizendo a verdade e falando o melhor que o outro deve ouvir. Focado no supremo propósito de Deus, que é transformar-nos nós, todos nós, a imagem e semelhança de Cristo. Depende de nós só. eu não tenho tempo para falar sobre isso, mas se você estuda ali, Apocalipse 21:14, fala que cada uma das pedras do fundamento da Nova Jerusalém, que são 12, corresponde aos apóstolos de Cristo. E se você ler a partir de Apocalipse 21:19, você vai descobrir, com Marcos capítulo 3, versículo 6, que a pedra de João é a pedra da Calcedônia. E um detalhe da Calcedônia é que ela é uma pedra que se forma dentro de outra pedra. É muito lindo isso. Não vou falar em detalhes, porque senão perderíamos tempo aqui. Mas, irmãos, é uma pedra que ela vai dando espaço para que outras pedras se formem. Isso é muito lindo, porque essa é a vida de João. Ele surge sempre ocupando espaços de outros. Quando Timóteo sai de Éfeso, quem foi ocupar o lugar de Timóteo em Éfeso? João. Quando havia o grande debate nos primeiros anos da história da igreja acerca da pessoa e obra do Senhor, já tinham o livro de Marcos, de Mateus, de Lucas, mas estes livros apontavam a história de Jesus muito focado na sua humanidade. Faltava uma parte ainda para mostrar a divindade de Cristo. Demorou a surgir. Surgiu 30 anos depois do livro de Marcos, mas surgiu o Evangelho de João. Então sempre ele veio para preencher os espaços. Este é João. Mas o grande segredo da vida de João é que ele aprendeu a não viver para si mesmo. Nós vamos reforçar isso. Nós não devemos viver para nós mesmos. Isso é muito difícil.
Isso é muito difícil. Eu diria que é impossível para quem não nasce de novo. Muitas pessoas não querem nascer de novo, porque elas estão felizes com os valores do mundo. Elas casaram, elas tiveram e têm um casamento maravilhoso, elas têm filhos, os filhos estão prosperando, elas têm carro, elas têm dinheiro, elas têm viagens frequentes. Eu estou colocando o modelo mundano de uma família entendida como uma família abastada. Nós sabemos que já isso está difícil. Mas imagine isso. Essa família está achando que está fazendo tudo bonitinho, não é? É. Para o mundo, não para o reino. Por quê? Porque essa família, com todas essas características positivas dos olhos humanos, elas não têm o guia, elas não foram guiadas pelo Espírito Santo. Elas podem imaginar que sim, e se foram, beleza, então elas deram glória a Deus. Mas o que eu estou querendo dizer aqui não é julgar, mas que cada um reflita. Será que nós casamos, estamos felizes com o cônjuge, mas isso foi guiado por Deus? Será que ele e ela têm Cristo no coração e vivem um relacionamento cuja mente é a mente de Cristo? E se tiver um filho, esse filho foi guiado pela vontade de Deus? Ou foi um filho que veio de um prazer efêmero à luz de Deus, que não era o que Deus queria? Ou não queria nesse momento? Essa reflexão que eu trago para todos nós, porque é essa reflexão que eu faço da minha vida, vendo os erros. O que são erros? É aquilo que não foi feito sob a direção do Espírito Santo. Tudo que nós fizemos, tudo que nós fazemos, que não seja para obedecer a Deus através do Espírito Santo, e para ter o Espírito Santo eu preciso nascer de novo, eu não estou dando glória a Deus, eu estou errando, eu estou pecando. Se eu não tiver o Espírito Santo no meu coração, habitando o meu coração e me corrigindo na minha caminhada, se eu não estiver mirando minha vida na vida de Cristo, ou seja, Cristo sendo minha mente, por isso que a nossa mentoria é transformar a mente, porque a mente transformada, ela vai nos dirigir à vida eterna. Ela é transformada à imagem e semelhança de Cristo. Por isso que eu repito e vou repetir a vida toda. Porque é fundamental, o propósito supremo de Deus é transformar as criaturas em filhos dele e os filhos dele na imagem e semelhança de Cristo. É onde que se ganha galardões para a vida eterna. E esse é o foco que temos aqui. E que estão referenciados a esses dezenas de preletores que nós seguimos aqui já há 2 anos. Há 2 anos gravando, há 20 anos. Então, gostaria de fazer uma viagem com vocês pelos escritos de João. Vamos aqui. Você vai perceber algo. O segredo espiritual da vida de João. Ele não permitiu viver uma vida centrada em si mesmo. Ele procurava se esconder nos seus escritos. Se você ler os escritos de João, você vai ver que ele procurava se esconder. Ele nunca buscou preeminência nos seus escritos. E ele foi um apóstolo que viu o Senhor de maneira muito especial. E é isso que ele tem que imitar. Né? Essas características de João e de todos os homens de Deus, e principalmente a Jesus Cristo, que é o objetivo da nossa live aqui de sábado, que é a transformação da mente na mente de Cristo.
Nenhum dos apóstolos pôde ver o Senhor de uma maneira